Fala pessoal do canal Invest, beleza? Trouxe para vocês finalmente a versão 3.0 com EA, principalmente por dois pontos: analisar book e o Times in Trades, saldo agressivo que eu chamo, do mercado financeiro, no caso da B3, aí, um dos ativos que a B3 trabalha. Funciona em Forex? Funciona, mas o foco desse EA eu recomendo usar na B3. Pode usar, você pode testar futuramente. Quem adquirir o EA vai ter ele vitalício, claro, e aí pode testar de repente quem opera no mercado de Forex. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar aqui as telas por cima, né, superficialmente, porque, como eu falei, eu vou lançar novos vídeos falando mais sobre parâmetros, como instala, como cada estratégia se comporta, para que fique você, quando procurar lá na playlist, por exemplo, desde como instala, a apresentação, os parâmetros, alguma coisa sobre algum indicador, e sobre as estratégias. Então vai ficar bem legal para que você tenha um norte de como operar. Lógico, vai surgir dúvidas, sempre vai existir dúvida, porque é um EA bem complexo, não é um EA simplesmente faz aquelas médiazinhas e aí não tem muito parâmetro, poucos parâmetros, e acaba fazendo com que o usuário perca interesse. Então aqui vamos lá. Essa primeira estratégia aqui, eu coloquei aqui no meu MetaTrader, cada tela aqui, e aqui está no operacional, ele não está operando, tá? Ele está no modo sem operar. Aqui nas estratégias, a primeira que eu estou mostrando é a reversão de banda de Bollinger, ou Príncipe de Nova York. Quem já conhece a estratégia de Príncipe de Nova York de Cohen, já sabe como vai se tratar o EA, mas quem não conhece, recomendo pegar algum vídeo na internet do Cohen, lá tem essa informação de como funciona a estratégia dele. Aqui, resumidamente, como consiste? É quando o preço bate nas bordas e volta. O Cohen fala muito pau lá fora, pau lá dentro, pau lá fora, pau lá dentro, né? Que é o que? Bate lá fora e desce, tá vendo? Então a estratégia é o que? Ele fazer operações pegando essas entradas aqui como em compras, essas entradas aqui em vendas, aqui procurando a região para fazer a venda, aqui para fazer a região para fazer a venda, entendeu? Então esse é o contexto. Aí você fala, pô, mas isso daí tem EA aí rodando aí que faz isso. Pode até ter, mas o meu tem outros pontos. Você não vai olhar isso, você tem que olhar contexto. Que nem eu falei, você tem que olhar o book. Se você quiser analisar book para comprar aqui, quer usar o saldo agressor, quer saber se realmente está tendo força compradora nessa região, isso meu EA tem, que é justamente os indicadores que estão aqui no painel operacional. Vai ter um vídeo sobre isso, como é que vocês olham esse painel operacional. Tem um vídeo que vai ter os dois, no painel operacional e o painel financeiro. Então, aqui a estratégia no caso, em questão desse ponto aqui, bateu nessas bordas, a estratégia é comprar ou vender, tá? Vamos para a próxima estratégia. A próxima estratégia aqui é a reversão de bandas de Keltner. Aí você olha aqui e você fala, poxa, mas é parecida com a do Príncipe de Nova York, a anterior, as bandas de Bollinger. É parecido, porém as bandas de Keltner são diferentes. Ela não usa a volatilidade do mercado que nem a banda de Bollinger. Aqui usa a oscilação do preço. E aí ela calcula essa oscilação e gerando resistência e suporte, que é no caso aqui as resistências e o suporte. E aí a regra se baseia mais ou menos na mesma estratégia da anterior. Ou seja, bateu aqui nas pontas, fechou lá fora e fechou lá dentro, aqui no caso ele vai procurar uma compra. Aqui, fechou lá fora, voltou aqui, vai procurar uma venda. E assim, no caso aqui no contexto, vai procurar regiões de compra aqui, vai procurar regiões de venda aqui, vai procurar região de compra aqui, vai procurar região de venda aqui, aqui compra, aqui venda, aqui seria procurando compra também. Eu tenho o saldo agressor como referência para mim, eu tenho o book, no caso aqui eu não estou usando o book nessa estratégia aqui, que é o setup que está aqui. Lembrando, uma coisa que eu precisava falar para vocês, quem adquirir EA vai adquirir, além do EA, um pacote de indicadores, vai adquirir um pacote de setups de cada estratégia padrão, ou seja, padrão no que eu quero dizer é o que? Eu já fiz testes com ela, já fiz backtest com essas estratégias e se comportaram muito bem. Não são, algumas até eu uso para mim no meu dia a dia, porque eu não uso toda hora também o EA, então eu uso em determinados pontos, de repente, às vezes um dia que eu não consigo operar no mercado, eu coloco alguma outra estratégia para rodar simultaneamente, mas boa parte das estratégias eu já testei em conta real minha e performaram muito bem. Então, é uma compilação que você vai usar como referência inicial
Porque eu não crio, tá, gente? Eu não vou fornecer setups pronto. Cabe a cada um de vocês fazer com que vocês criem o seu próprio setup, faça o seu operacional, faça a sua gestão financeira. Porque o que é bom para mim, de repente, não deve ser bom para você. Cada um tem o seu financeiro que tem que colocar em prática aqui. Vamos lá para a próxima. Distanciamento de média móvel. Essa aqui é o meu xodó, foi onde que começou o meu EA. Eu comecei observando o mercado sempre que distancia de uma média móvel, padrão que é mundialmente usada, né? Então você tem que ter uma referência para onde o preço está indo, onde está voltando. Aqui em questão, tem o que? A média móvel que está me passando aqui. No caso, eu estou usando uma média móvel de 50 períodos. E aí o que? Ele cria uma linha de distanciamento aqui. Ó. No caso, ele está criando uma linha de distanciamento para uma resistência e aqui uma linha de distanciamento da média móvel como um suporte. Aí qual que é a estratégia aqui? Desceu aqui abaixo dessa região, vai procurar compra. Subiu acima dessa região, vai procurar venda. Mais uma vez, qual o diferencial do meu EA? É analisar o book, é analisar. Aqui no caso eu estou usando a estratégia para entrar no melhor ponto do mercado, ou seja, onde o book, o pessoal está mais se posicionando, né? Então analiso junto com o book, eu analiso o times in trades, que é onde que os compradores e os vendedores estão atacando, né? Observando aqui o painel operacional. Lógico, imagine eu fazer isso tudo visualmente, imagine eu fazer isso horas e horas do dia. Isso aí é totalmente desgastante, então eu resolvi fazer com que isso ficasse operacional, mais automatizado, né? Evitando o desgaste. Coloque o seu dia a dia mais tranquilo, você possa fazer as outras coisas e você só fica observando aqui o EA, o que ele está fazendo, como ele está performando, se está ganhando, se está perdendo, se ele fez a meta do dia ou não. No caso aqui em questão do distanciamento de média, funciona nesse contexto. Sempre observando essa linha de baixo, essa linha de cima, lógico, são parâmetros que você vai configurado conforme você achar mais conveniente. Então ele vai descer aqui, chegou o preço nessa região, ele vai procurar posicionar uma ordem de compra para o melhor ponto do book, ou seja, onde os compradores estão ali se posicionando para querer efetivamente subir esse preço contrário. E aí você pode buscar a média móvel, você pode buscar essa linha, você faz a forma melhor que você achar mais contexto. Note aqui que você vê, ó, o preço, tá vendo a média móvel passa aqui, e aí o que acontece aqui? Preço se distancia, volta. Preço se distancia, volta. Preço se distancia, volta. Bate lá em cima e volta de novo no preço. Bate e volta no preço. Tá vendo como a média, ela parece um imã? Claro que tem dias que o mercado está direcional, só subindo ou só descendo. Essa estratégia tende a não performar bem. Mas grande parte dos dias, o contexto é sempre o mesmo. A média, o preço vai sempre ter uma média de referência. Tem muita gente que gosta da média de 21. Você poderia usar uma média de 21, que é a mais comum aí do mercado. Aqui eu estou usando um time frame de M2. Você poderia usar no M5, no M10. Mais uma vez, o EA é totalmente personalizado conforme o seu gerenciamento. Do seu perfil, como você se acha mais conveniente operar. Vamos partir para a próxima. Caçador de tendência é outra estratégia que me pediram muito, que usa essa estratégia, que consiste no que? Ele usa no time frame de 5 minutos, ele pega sempre o candle anterior e aí ele pega o topo e o fundo e usa como referência para entrar na compra ou na venda. No fundo ele vai fazer a venda e no topo ele vai fazer a compra. Mais uma vez, se fosse para fazer isso, é um EA que você acha de repente até de graça, e você pode fazer isso até manualmente, desde que você plote isso de uma forma possível no seu indicador. Aqui no meu ele já faz a marcação, tá vendo que ele tem essa marcaçãozinha aqui do gatilho, tá vendo? Ele coloca aqui gatilho caçador de compra e gatilho caçador de venda, ou seja, desceu para cá, ele vai procurar uma venda. Aí, lógico, como é que ele vai fazer a venda? Vai fazer a venda se tiver agressão vendedora, que nem aqui um exemplo, ele está rompendo, tá vendo? Então aqui ele vai, de repente, fazer uma venda. Eu poderia colocar aqui o estocástico, tá vendo que aqui está em azulzinho? Ele já não faria venda, porque o estocástico já está me sinalizando uma sobrevenda, ou seja, já virou comprador. Ele vai segurar isso aí, por quê? Se eu vendo aqui, o preço pode voltar na minha cara. E aí eu tomo um stop, resumidamente aqui, da estratégia do caçador de tendência. Próximo, fechamento do gap. Tem uma outra estratégia que isso é muito usado geralmente no começo do dia, né? Porque o fechamento de gap geralmente é usado mais na parte da manhã. Consiste no quê?
Aqui eu tenho aqui é a divisão, né? A abertura do dia, né, no caso, desse dia de hoje que eu tô filmando, dia 26/1. Eu tenho a linha verde, a linha da abertura do dia, e aqui foi o fechamento do dia. Notem que tem um gap, tá vendo? Não tem operação nessa região aqui. O que consiste o EA? É fazer com que ele faça a operação nessas regiões aqui e busque o que? O fechamento. No caso em questão, esse operacional aqui teria dado ganho fantástico. Você teria ganho aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse entrado por aqui, essa região aqui, e descesse. Se fosse segurar na mão mesmo até o fechamento, você teria ganho 650 pontos nessa operação. A que horas? Às 10h20 você já teria feito o seu operacional, dependendo do que você estaria buscando. Mas o contexto é esse. Mais uma vez, não é somente entrar na operação. Você tem que ter contexto, verificar se realmente aqui eu coloco o indicador do RSI estocástico para me dar referência da entrada. Poderia colocar também aqui, não está habilitado, porque eu deixei, no meu ponto de vista, não vejo necessidade, mas você poderia ter colocado um saldo agressor para mostrar a força daquela descida. N possibilidades, gente, você pode usar. E a estratégia fantástica que você pode usar num operacional da manhã, que vale a pena. Vamos para a próxima. Trendline LTA e LTB dos últimos 3 candles. Essa aqui é uma estratégia que na realidade eu criei, mas meio que de uma visão de um americano que eu fazia ela em Forex. Que consistia o que? Ele pegava os candles traseiros, os últimos 3 candles no caso, e fazia meio que uma plotagem de um LTA, né, manualmente, tá? Ele não fazia isso automatizado. E aí ele criava um LTA e fazia meio que os topos e fundos para a próxima operação, baseando-se no candle atual. Então, se você observar aqui, ele pegou os últimos 3 candles, contando com o atual, gerou do topo aqui do antepenúltimo para o penúltimo, ou seja, do topo para o fundo, criou essa linha, e aqui, ao contrário, pegou do fundo para o topo, criou essa linha que seria a resistência. E aí criou essa linha de resistência e a linha de suporte. Chegou aqui nessa região, rompendo essa linha, ele vai procurar compra. Rompeu aqui para cima e vai procurar venda. E essa linha é dinâmica, são suportes e resistências que muda conforme o candle, ou seja, próximo candle, essa linha pode estar aqui para cima, essa linha pode estar mais curta. É bem dinâmico essa situação desse operacional, dessa estratégia. Você não vai ter suporte e resistência fixo, né? Um suporte aqui e uma resistência aqui. E aqui eu estou operando com book, ou seja, passou para cá, ele vai ver o melhor ponto do book, subiu aqui para cima e vai procurar o melhor ponto do book. Resumidamente é isso, pessoal, só para a gente não ficar se alongando no vídeo. Vamos para o próximo. Fibonacci de retração. Aqui é bem legal porque assim, quem trabalha com Fibonacci, conhece Fibonacci, sabe que o mercado tende a dar algumas pernadas para cima, só que ele tem que dar aquela recuada, ou seja, o pessoal realiza para dar aquele fôlego para continuar subindo ou para continuar descendo, e vice-versa. Pode ser pernada de alta, pode ser pernada de baixa. Aqui no caso em questão, o EA está identificando que existe essa pernada de baixa. Então o que acontece? Ele está entendendo o que? Ele criou uma retração fazendo o que? Se o preço retrair, eu coloquei como definido para até, se ele retrair nessa região do 61.8, ele vai fazer o que? Procurar venda. Se tivesse ao contrário, que nem aqui, quando ele subiu nessa pernada aqui, essa linha, essa retração estaria o inverso. Seguiria até aqui, voltaria aqui e teria feito a compra aqui, né, nessa região. Então, a ideia, resumidamente, é isso do Fibonacci retração. Você define onde você quer, você pode definir alvo de busca aqui, nessa linha ou nessa linha. Stop você pode definir aqui em cima. Por que isso? Porque eu gosto de pegar, vamos supor, o mercado deu aquela força para cima, aí vai ter aquela retração. Porque não adianta ficar comprando lá num topo ou vendendo lá num fundo. Eu tenho que pegar aquela aliviação do pessoal, onde que alivia para continuar subindo ou continuar descendo. Então, o foco é isso dessa estratégia. E aqui eu tenho, lógico, mais uma vez, fazer isso é relativamente simples. Não é essa estratégia relativamente para fazer, né, programar isso é um pouco trabalhoso, mas você tem que ter outros filtros atrás disso.
né, outros switches para fazer a entrada. No caso aqui, que eu falei, eu tenho meu guarda-costas aqui, para mim saber se eu tenho que entrar ou não, é o que? O Times in Trade, que é os compradores ou vendedores se estão agredindo ou não. Tenho meus indicadores, aqui no caso eu não ativei nenhum indicador, mas você pode ativar no seu setup depois que você receber e você gostar dessa estratégia, você pode adaptar conforme o seu operacional. É um operacional consistente, essa estratégia tem bons resultados, bons lucros, vale muito a pena quem opera com essa estratégia. Lembrando, pessoal, se você assistiu até agora, está gostando desse vídeo, está gostando desse EA, acho que ele é um EA que faz sentido no seu dia a dia, deixe seu like, não custa nada. Para mim é demonstrar para outros traders, demonstrar para outras pessoas que estão querendo automatizar suas operações, é muito importante porque o vídeo vai começar a propagar para outras pessoas. Deixa o like. Se você não participa, se você não é inscrito no canal, eu vou trazer novas funções, novas versões futuramente, novas atualizações, e você sendo inscrito, você vai conseguir ter essas informações de primeira mão. Se ficou dúvida sobre essa opção aqui, esse operacional do Fibonacci, deixe seus comentários. No Fibonacci eu queria entender um pouquinho melhor, achei legal, poderia fazer isso, é melhor, não é? Enfim. Gosta, se não gosta, deixe seu like, por favor. Vamos lá para o próximo. Agulhada do Didi. Essa aqui já é uma famosa estratégia aí do mercado, principalmente para quem opera ações, o pessoal que conhece o Didi Aguiar. Quem não conhece, eu recomendo assistir lá os vídeos dele sobre a estratégia. Tem um canal dele aí que ele sempre está mostrando os vídeos falando sobre a estratégia. E aí eu criei isso porque assim, eu uso essa estratégia para operações, mas eu uso ela de forma manual, não uso automatizado, porque eu opero o time frame bem maior, né, de período mais longo. Daria para me fazer aqui sim, mas como o meu ele é focado em day trade, não é para swing trade nem nada, então eu acho que essa estratégia é válida para quem quer operar somente no day trade. Você pode operar ações ou no caso aqui está no mini índice, você pode usar no mini dólar. Essa estratégia então consiste no seguinte: você tem 3 médias móveis, a junção dessas 3 médias móveis mostrar onde fica a agulhada, então existe a agulhada com a junção dessas 3, do cruzamento dessas 3 médias móveis, mas aí tem um contexto, tem outros indicadores que são o que? O ADX, o TRIX, a banda de Bollinger e o DD Index, que é o próprio indicador. No caso aqui eu tenho as 3 médias móveis, eu tenho a banda de Bollinger aqui, que está aqui, né, no caso. Tenho o ADX, que fica em background, e o TRIX, que fica em background, no caso do operacional. Mas eu sei porque estão aqui, tá vendo? O ADX, o TRIX, banda de Bollinger e o DD. Aqui em questão é o seguinte: para funcionar, no caso, para venda, todos esses indicadores, esses 4 aqui, tem que estar vermelho. Para fazer compra, todos esses indicadores têm que estar em azul. Se nenhum deles tiver, um deles, que nem aqui no caso, o banda de Bollinger não está em amarelo porque está em zona neutra. Quando ele vai estar azul o banda de Bollinger? Quando estiver aqui, ó, nessa região, aqui estaria azul, aqui estaria vermelho, tá vendo? Então aqui é o fluxo comprador entrando, fluxo vendedor vendendo, fluxo comprador comprando, tá? Fluxo vendedor vendendo. Então aqui o visual, a diferencial do meu é isso. A banda, se você só plotar a banda, você não vai ter noção onde está o fluxo e onde vai acabar o fluxo. Tá? Quem tem um feeling geralmente pode até conseguir, mas quem não tem, precisa de um indicador. Principalmente quem está começando agora, que quer aprender mais sobre o EA, aqui fica deixa para isso, ou seja, operacional automatizado. Automatizar as operações. Então aqui quem conhece a estratégia de DD e quer utilizar no dia a dia de forma automatizada, tá aqui um EA que você estava esperando. Adquira esse EA que você vai ter uma performance igual a que tem nos indicadores do DD, só que de forma manual. Tá bom, gente? Resumidamente é isso. Lembrando, ficou dúvida? Deixe seus comentários. Aqui eu vou gerar também um vídeo, a gente vai ter, sobre todos esses que eu já passei, mais o último agora que eu vou falar, vai ter vídeo sobre como funciona cada estratégia, para que você possa colocar seu operacional no dia a dia. E finalizando, retorno do rompimento, utilizando suporte e resistência. Aqui funciona de forma simples, todo mundo já conhece o que é suporte
e resistência. Onde o preço chega num certo ponto, ele segura e volta ao contrário. Resumidamente é isso. Quer se aprofundar mais sobre suporte e resistência? Tem muito vídeo na internet aí que fala sobre isso. Eu não vou ser mais um que vou reinventar a roda. Então, aqui o foco é o EA, como o EA funciona. Você pode ver que o EA ele plota topos, tá vendo? E plota fundos. Então consiste o quê? O EA chegou num fundo, ele vai pegar aquele candle que fez o fundo, vai observar se existe força compradora e vai comprar. Vai rompeu aqui, ele vai comprar. Aonde você vai buscar o alvo, você define. Se quer na média móvel, quer no outro topo, você que decide. Essa é a estratégia. Chegou no fundo, ele vai analisar o candle anterior que fez o fundo e vai ver se vai fazer a compra. Chegou num topo, analisou, existe força vendedora, vai fazer a venda. E aí você define onde que você quer. A mesma coisa aqui, fez o fundo, vai fazer a compra. Mas não é simplesmente só fazer a compra, bateu no fundo e já... Você tem que ter contexto. Poderia colocar um RSI, um estocástico para dar mais um feeling de entrada. Você decide, você pai da criança quando você tiver com esse EA na sua mão. Eu criei o EA justamente para que você tenha total liberdade de configurar o EA, deixar ele do jeito do seu operacional. Não tem essa de pegadinha de, o EA, ele faz isso, mas de repente eu não consigo, ele fica preso a tal coisa. Não. Ele tem, você vai ver no vídeo de configuração dos parâmetros que ele tem dezenas de parâmetros que vai ajudar no seu dia a dia, no seu operacional. Ele vai se adequar a várias pessoas. Grande parte dos traders, principalmente que estão começando, ele vai se adequar de forma tranquilamente. E hoje, no mundo que a gente tem muita volatilidade, principalmente em alguns mercados, principalmente no mercado de índice e de dólar, você tem que ter um operacional apurado, porque senão você vai rodar, como se dizem aí, 95% dos trades toma pau do mercado, porque eles entram em pontos que não tem nada a ver e acabam tomando stop de graça. Enfim, pessoal, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês como apresentação do EA. Quero que vocês, se ficou alguma dúvida em algum ponto, volte um vídeo para vocês analisarem onde que vocês querem entender mais. Deixe seu like, se assistiu até agora, vale a pena, me dá essa força, me dá esse crédito para que esse EA cresça, para que eu possa divulgar para outros traders, para outras pessoas que estão começando. Tem algum amigo que está procurando algum EA que tenha consistência, que queira mostrar resultado no seu dia a dia? E aí você estando inscrito no canal, você vai receber de primeira mão. Forte abraço, pessoal. Fique com Deus. Valeu!